Como nós falamos, está conosco o professor Gil, que às vezes é chamado de pastor, mas ele é apenas mestre, ensina, já ensinou e ensina em seminário, palestrante. Também Deus concedeu a graça de escrever livros. Tem sido uma bênção, e é um ministério que ele organizou justamente para trazer sustentável, poder também trazer ensino para formação, para estruturar a liderança da igreja, reciclando a todos nós. E no dia de ontem e no dia de hoje nós fomos ricamente edificados pela ministração da palavra através do professor Gil, e ele estará nesse momento nos trazendo uma palavra. Eu gostaria que você pudesse estar atento, porque eu tenho certeza que nesta noite Deus falará ao teu coração. O professor Gil, ele vai se apresentar melhor. Glória a Deus. Graça e paz para quem está vivo, amém? Amém! Glória a Deus. Estamos felizes demais com a realização desse encontro que nós chamamos de simpósio de treinamento ministerial. Para tudo na vida é preciso um preparo. Você que casou às pressas sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você que fez uma prova e não estudou antes sabe muito bem do que eu estou dizendo. Você que foi pego de surpresa em um momento em que foi chamado para trabalhar, mas não tinha um curso de capacitação para exercer aquela função, você sabe o que eu estou dizendo. Há uma necessidade muito grande hoje em dia de o povo de Deus acordar para esta realidade, para este desafio, que é afiar a ferramenta que o Senhor lhe deu para trabalhar melhor no seu reino, e foi isso que a gente tentou trazer aqui. Eu me apresento sempre como Gil, mas meu nome é Gil Delane. Eu sou de origem batista, igreja batista. Minha esposa, que ficou em casa, ela é de origem presbiteriana, e nós juntamos aquilo que o Senhor nos deu para criarmos e desenvolvermos uma agência missionária. Eu que fiz missionária, a maioria dos pastores que fazem, sabe que alguns não têm condições de se deslocar até o seminário, até a instituição para se formar. Então, percebendo essa dificuldade, eu já havia estudado pedagogia, fiz o curso bacharel em teologia e também o mestrado, e fiz também um curso de administração de empresas, e com tudo que eu fui aprendendo, com livros que eu fui comprando e lendo, ouvindo outras pessoas, e vários projetos se formaram, um só, que é o projeto Mobilização, que nós trabalhamos levando o conhecimento e o treinamento até onde os irmãos estão. Então eu sou lá da Grande João Pessoa, mas vim em Souza. Já fui também para Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, a maioria das cidades da Paraíba. Eu já tenho marcado presença, levando treinamento, capacitação, motivação e integração do povo de Deus para servir com excelência e com alegria. Também Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, praticamente todos os estados do Nordeste nós alcançamos, e quase 20 mil pessoas já passaram por nossa mão, sendo treinado, capacitado, integrado para servir melhor ao Senhor. E eu digo isso não para a glória do homem, não para a glória do projeto humano, mas para a glória de Deus, que chama, capacita e envia para que o seu nome seja glorificado enquanto o seu reino avança. Mas também nós aprendemos ontem e hoje que às vezes a gente faz expectativa, a gente fez expectativa de 40, 50 pessoas para esse evento, mas alcançamos uma média de 20 pessoas, menos da metade. E não foi por falta de anúncio, de aviso, e é claro, o valor que foi apresentado como investimento foi muito irrisório para aquilo que foi apresentado, e o crescimento que foi apresentado para aqueles irmãos que vieram. Não foi um custo e um gasto, um desperdício, foi um grande investimento que vai marcar a vida daqueles que participaram aqui. Algumas apostilhas sobraram, alguns certificados também. Se os irmãos quiserem, até pela metade do preço mesmo, quiserem adquirir o material para nos ajudar no custeio da nossa volta, vamos voltar ainda hoje para a
nossa casa, debaixo da proteção de Deus, assim como vimos. E ontem tivemos uma série de palestras, hoje de manhã também, como se fosse a primeira parte do bolo, a segunda parte do bolo, mas a cereja do bolo eu deixei para vocês agora à noite. Então ainda deixei um pouquinho para quem gostaria de estar, mas não pôde, ou para quem iria estar, deu nome, mas alguma coisa lhe fez voltar atrás, e de repente você diz: se eu pudesse provar de um pouquinho daquele bolo que foi distribuído. Então eu tenho certeza que os irmãos que estão aqui foram agraciados e edificados, os irmãos que estavam aqui e aprenderam muito e perceberam que suas vidas mudarão com o conhecimento novo que receberam. Diga: eita! Nós temos alguns irmãos aqui que estavam, e eu sempre dizia: quem está entendendo, diga eita. Os irmãos que aprenderam que existe vários tipos de crente, mas tem um crente que ele é o 3S, ele está sempre sentado e satisfeito, não quer fazer mais nada, só ficar sentado. Eu sei que Deus me chamou para alguma coisa, mas eu quero ficar aqui sentado. Eu sei que tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para resolver, a igreja está com muitos problemas e a cada dia que se passa outros problemas aparecem, mas me deixa aqui só observando os problemas e aqui sentado e satisfeito. É o crente 3S, sempre sentado e satisfeito. A gente também falou dos vagabundos de Jeová, aqueles irmãozinhos que estão sempre sustentados pelo Pai e não quer trabalhar para contribuir com nada, sempre sendo sustentado pelo Pai e apresentando dificuldade, reclamando porque não tem luxo, porque não tem mordomia. É o tipo vagabundos de Jeová. A gente também, brincando aqui, falou daqueles que estão no ministério de Raul Seixas, de Martinho da Vila, não é? De Zeca Pagodinho. São ministérios mundanos que entram na igreja e acomodam os cristãos. E pensando em toda essa realidade, em que nós desafiamos os irmãos a fazer uma lista de problemas que contém aqui no contexto da igreja e também lá fora, nos bairros aqui da cidade, e muitos problemas foram apresentados. Olha, crente tem problema, crente sabe dizer: olha, tem problema nisso, tem problema naquilo, olha, tem um matagal ali, tem um som aqui, olha, está faltando uma equipe disso, uma equipe daquilo, está faltando a gente fazer isso lá fora, isso na comunidade. Olha, a turma é boa para identificar problema. Aí eu desafiei hoje de manhã: vamos agora fazer projetos para solucionar? Vamos agora unir as forças, já que nos descobrimos e já temos a resposta: quem sou eu no corpo de Cristo? Qual é o meu dom? Qual é o meu chamado? Qual é o talento que o Senhor desenvolveu dentro de mim que estava enterrado? E Ele vai pedir conta de tudo que me deu, de tudo que confiou na minha mão. Então eu tenho que acordar, tenho que despertar. Agora eu vou contribuir, porque eu sei que a recompensa vem do alto e não é do reconhecimento nessa terra. E com base nisso, eu vim com o coração ardendo para entregar a vocês a reflexão que está em Lucas. Por favor, acompanhe comigo, sem mais delongas. Lucas capítulo 13, Evangelho escrito por São Lucas, o capítulo 13. Se você está nos acompanhando pelas redes sociais, por favor, sua Bíblia, que pode ser também no seu celular, compartilhe essa reflexão agora. Lucas, o capítulo 13, a partir do verso 1. Eu estarei esperando os irmãos encontrar esse texto de Lucas 13 para podermos ler sentados mesmo, com essa reverência, com essa honra de poder termos em nossa mão o texto sagrado, a palavra de Deus, que é poderosa para nos salvar. Lucas capítulo 13, versículo 1. Quem encontrou, diga amém, por favor. Diz assim o texto sagrado: ora, naquele tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os sacrifícios deles. E respondeu-lhe Jesus: pensais vós que estes foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis.
O verso 4: ou pensais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O verso 6: e passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não encontrou. E disse então aquele viticultor: eis que há 3 anos tenho procurado fruto nesta figueira e não encontrei. Vamos cortá-la. Para que ocupa ele ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume, e se no futuro der fruto, tudo bem, mas se não, o Senhor pode cortar. Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado, falando sobre isso. Eu creio que os irmãos que vieram para esse primeiro simpósio já estão entendendo por que eu escolhi esse texto. Uma coisa que temos percebido é a religiosidade que alguns crentes foram acometidos e passaram a viver como a Igreja Católica Apostólica Romana na época da Idade Média. Alguns irmãos que estão vivendo num acomodismo religioso tão mecanizado e tão mascarado, ao ponto de nem entender o que é ser mais cristão e o que é ser mais evangélico de verdade. Não entende que ir para a igreja não significa ser igreja. Não entende mais que entrar no evangelho não significa que o evangelho entrou nessa pessoa. O fato de mudar uma roupagem, de carregar um livro de capa preta na mão, de dizer aleluia, glória a Deus e gostar de hino, não classifica você como um cidadão no céu. Tem que ter algo sobrenatural acontecendo dentro de você e na sua vida, e a Bíblia começa esse processo sobrenatural com a palavra arrependimento. Eu gostaria que você, em alto e bom som, todos juntos falasse essa palavra, arrependimento. Vamos lá? Arrependimento. Algumas pessoas têm se assustado com o tipo de morte que muitos têm acometido: tiro, acidente, doenças terríveis. Alguns que chegaram a dizer: eu sou de Deus, mas a Covid não vai chegar na minha casa, vai bater e voltar. E de repente o noticiário morreu. Alguns faltando ar, outros pulmão para, outros não dá tempo nem chegar no hospital, o coração para. E de repente alguém disse: a vida estava em pecado, aquela pessoa não estava bem com Deus, por isso que morreu. Porque quem está bem com Deus não adoece, quem está bem com Deus não morre, fica vivo para sempre. E quantos missionários, quantos pregadores, quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus partiram para o Senhor, servindo a Deus fielmente. Porque na verdade a morte para o cristão não é o fim de todas as coisas, não é um castigo que tem acontecido. A morte para o cristão, na verdade, é um passaporte, é uma passagem. A morte é a chave que abre os portões celestiais para uma eternidade com Deus. A morte não representa um medo, um pânico, porque a gente não vai encarar o inferno e Satanás. Nós vamos encarar o mestre que nos chamou, nos capacitou para esta obra, e ele vai estar dizendo: bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. É esta a confiança que temos. Para que temer a morte se é só uma passagem, se é só uma porta? Mas aqueles galileus, aqueles homens que morreram na época de Cristo, que ficaram aterrorizados, Jesus usa aquela situação, aquela tragédia para dizer: vocês acham que é por conta do pecado deles que eles morreram daquele jeito?
Não, se todos vocês aqui não se arrependerem dos pecados de vocês, vão morrer do mesmo jeito, vão para o mesmo lugar que eles foram. A realidade que nós estamos aqui tratando sobre o que é o cristianismo verdadeiro, que não é de aparência, que não é de satisfação de A e de B, é um cristianismo comprometido com aquele que é o Cristo. Nós somos centelhas, nós somos pequenos cristos que estamos levando a luz de Cristo, a sua palavra, aos confins da terra, e vamos sair desse comodismo, vamos despertar, porque a trombeta vai soar, e aqueles que estão firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, é aqueles que o general vai levar para junto dele, para estar com ele para sempre. E observe que esse viticultor, nesta parábola, representa aqui o Senhor, que tem dado uma olhada para a sua seara, para a sua vinha, e analisado: tem fruto para me oferecer? Tem fruto para me oferecer? Tem fruto para me oferecer? E algumas coisas você talvez tenha a dizer para o Senhor: Senhor, eu tenho orado para pedir pela minha vida. Senhor, eu tenho trabalhado para melhorar a minha vida. Senhor, eu tenho me preocupado muito com a minha vida. Senhor, eu tenho feito tudo para que a minha vida seja melhor. E o Senhor tem algo para te dizer em torno desta vida de ego, individualismo, que você resolveu viver só para você, por você e do seu jeito. Se você não fizer do jeito de Deus, da forma como Ele quer, Ele vai dar um jeito em você, porque desse jeito não pode ser, desse jeito não pode ficar. O homem esperou 3 anos e a figueira não deu fruto. Mas eu vou cortar, porque está ocupando lugar aqui inutilmente. Olhe para quem está do seu lado, com um olhar muito sincero, muito singelo, e veja se essa pessoa tem cara de inútil. Pode olhar, dê uma olhadinha. Tem? Será que inútil é pela cara? É pela cor da máscara? Existem 3 grupos de pessoas na igreja, pastor Carlos. O primeiro grupo é daquelas pessoas que não sabem o que está acontecendo. Não sabem de jeito nenhum. Estão em casa assistindo, estão dizendo assim: era ceia hoje, eu não sabia. Aí dia 31 vai chegar aqui meia-noite, aí vai dizer: ah, não tem culto não aqui, eu nem sabia. O pessoal vai falar de um treinamento: olha, tem apostila, certificado, olha, eu fiz o treinamento, e houve, eu nem sabia. Tem esse tipo de gente que não sabe de nada que está acontecendo. Mas tem outro grupo de pessoas que só faz observar o que acontece. Treinamento, ó. Ah, estou assistindo aqui um canal da igreja, tem ceia hoje, ó. Rapaz, o pessoal está se reunindo para fazer evangelismo lá na comunidade dos ciganos, ó. Aí o pessoal tem o hábito de juntar alguns cereais para fazer cesta básica, para entregar à comunidade carente, ó. Só diz, ó. Só sai, ó. Só, ó, observa, e nada mais. Mas tem outro grupo de pessoas, que é um grupo bem menor. É um grupo que às vezes dá 20, dá 12, 10, 5, 2. Esse grupo são aquelas pessoas que fazem as coisas acontecerem, não só observam. Estão dispostos, dizendo sempre: eis-me aqui, eu sou um voluntário, eu sei fazer isso, eu posso fazer isso, meu tempo me permite para isso, minhas condições me levam a fazer isso, conta comigo aí, porque eu sei que essa obra é de Deus, e eu tenho que me alistar nesse exército, nesse batalhão, porque o general me arregimentou para este trabalho. Irmãos, 3 anos sem dar fruto é uma vergonha. 3 anos sem fazer nada é uma vergonha. 3 anos ocupando o assento inutilmente é uma vergonha. Mas teve alguém intercedendo: Senhor, arranque não.
Senhor, deixa o bichinho aí, deixa a bichinha aí. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lapidada, vamos fazer um treinamento aqui. Olha, vamos colocar aqui um adubo, vamos lapidar, melhorar, dar uma balançada nessa árvore e vamos ver o que vai dar. Deixa 2001 chegar. Jesus maravilhoso. E se em 2001 ficar do mesmo jeito, pode cortar. É Covid-19, é 2021, né? 2021, né? Eu disse 2001, foi 2021. 2021 vem aí. E se de repente, nesse período de 12 meses, não der fruto, o Senhor pode passar a foice. Irmãos, e por falar em foice, Mateus capítulo 3 vai falar essa mesma verdade pela boca de João Batista. No capítulo 3, Mateus, acompanhe comigo, por favor. Nós precisamos entender que a nossa vida, ela é colocada na terra para produzir. A nossa vida é colocada na terra para fazer parte de um grande plano. Se Deus não me levou em 2020, Deus ainda tem plano na tua vida para, através de você, muitas outras pessoas serem abençoadas. A sua vida deve ser canal de bênção. Aquela mesma realidade que Deus disse para Abraão: "Se tu uma bênção", mas hoje em dia nós estamos vivendo em uma época que as pessoas só querem a bênção e não ser bênção. João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 1, olha como ele tinha doce nas palavras, assim, as palavras doces. Naqueles dias apareceu João, o Batista, que quer dizer o batizador, pregando no deserto da Judéia e dizendo: qual era a mensagem de João? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de cima dos céus. Não é o reino da terra, não é uma preparação para a terra, é uma preparação para o céu. Aí o 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas verdeiras. Essa voz que clama no deserto, da profecia de Isaías, é João Batista. Preparando o caminho do Senhor quer dizer, prepara o povo para entender quem é o Messias, quem é o Senhor. O 4, ora, João usava uma veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Então ia ter com ele os de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessava para fazer de novo ou para não fazer? Para não fazer. Essa confissão quer dizer: olha, eu reconheço aqui que eu fiz isso, eu declaro que eu fiz, e eu estou vindo contar que eu fiz por causa de uma coisa, não quero fazer mais. Essa decisão de reconhecer que fez e que não quer fazer mais, e vai lutar para não mais se repetir na sua vida, isso tem nome. Como é o nome disso? Arrependimento. É isso que faz a diferença entre quem tem remorso e quem se converte. Quem tem remorso porque errou, ou quem se converte. Tem uma mudança, uma transformação. Arrependimento tem a ver com conversão, com mudança. O versículo 7: mas vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, ele disse, ele viu grupos religiosos que se faziam de crentes, de seguidores de Jesus, mas eram figueiras sem frutos, eram árvores que estavam ocupando a terra inutilmente. Olha o termo: raça de cobras venenosas, de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que há de vir sobre vocês, da ira vindoura? Você acha que tem coisas que você faz que está provocando a ira de Deus? Seja sincero. Tem coisa que você pensa, tem coisas que você deixa de fazer, tem coisas que você há muito tempo vem fazendo e sua consciência já te alerta dizendo: para com isso, e você não para. O Deus de amor também se ira.
E do jeito que o seu amor provoca a bênção, a sua ira pode provocar um peso sobre você muito grande. É um alerta que eu tenho para você. O versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, ou destes bancos, ou destas paredes, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto um machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, que é Jesus, é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas, que são sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas a palha será queimada com fogo que nunca se apagará. O celeiro representa o quê? O céu. E o fogo que não se apaga representa o quê? O inferno. Aquele que dá fruto representa o crente regenerado, batizado com o Espírito Santo, revestido de poder, de fruto e de dons, e que estão trabalhando na seara do Mestre, esperando ele voltar. Mas aquele que está acomodado no 3S, sempre sentado e satisfeito, que há 3 anos não dá fruto, e o que tem feito é só reclamar, murmurar, praguejar, só apontar defeito daquilo e disso outro, acredite, o Senhor está com o machado na mão e a qualquer momento pode te cortar. A palha será lançada no fogo neste nível. A sua vida está como uma figueira inútil. A sua vida está como uma palha que o vento leva. Eita Deus! O Senhor espera que tipo de fruto de nós? Fruto de arrependimento. Esse fruto de arrependimento não fica por aí. Romanos capítulo 6, versículo 22. Anote, porque é preciso que a gente adiante o nosso processo, o nosso tempo aqui, porque eu sei que alguns irmãos têm compromisso após terminar aqui essa nossa reunião, mas aguente firme. Romanos 6, 22 diz assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tenham o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quem quer morar no céu e ter vida eterna com Deus, diga amém. Amém. Não é maravilhoso morar no céu? E acredite, mais da metade dos cristãos do Brasil aceitaram Jesus com medo de ir para o inferno e não com a certeza de ir para o céu. Porque eu vi uma pregação dizendo: quer ir para o inferno? Quer ir para o inferno? Não, então aceite Jesus. Então eu vou aceitar. Vem Jesus, chega Jesus, amém, pronto. Mas a vida de arrependimento, o abandono dos pecados, do erro, da desobediência, não quer deixar. Só que aqui está dizendo, como servos de Deus, libertos do pecado, o fruto agora que vem do teu coração, dos teus lábios, da tua vida, o que você vai reproduzir agora é arrependimento e santificação. Repete comigo: arrependimento, está fraco ainda, arrependimento e santificação. Arrependimento é o abandono do erro, consciência e abandono, consciência e abandono, é mudança. E o que é a santificação? É a separação daquilo que é errado. Isso aqui é errado, eu me separo. Isso aqui não é de Deus, eu deixo. A santificação é um processo de obediência constante à palavra, se afastando daquilo que é carnal, pecaminoso, mundano e diabólico. Essa é a realidade. Eu preciso de frutos de arrependimento na minha vida. A vida do cristão é um arrependimento constante, porque de vez em quando ele está errando. Se ele está errando sempre, alguma coisa está mal resolvida dele.
Ele erra de vez em quando, vacila, desliza, mas se está vivendo permanentemente num pecado de estimação, abandona isso para que isso não te leve para o inferno. Santificação. Irmãos, Romanos 7,4 também vai dizer: assim também vós, meus irmãos, fostes mortos quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, aquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. É muito bom quando a gente faz algo e o pastor diz parabéns. É muito bom quando a gente faz algo, uma pessoa chega para você e diz: é muito lindo o que você faz. Eu acho muito bonita a forma como você trabalha, como você é dedicado. Isso dá um alívio lá dentro do ego da gente. Mas acredite, existem coisas que Deus vai mandar você fazer que ninguém vai reconhecer como algo lindo, bonito, como algo bem feito. Vai ser uma coisa entre você e Deus. Muita gente vai achar loucura você fazer, mas é uma coisa entre você e Deus. Sabe qual foi a primeira ordem que Deus deu ao homem quando ele fez o homem? Ele fez o homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e Deus disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Lá está no imperativo o verbo, você vai reproduzir. A ideia de fruto é isso: tem um, vai aparecer outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. É igual uma nota que você tem aí, R$100, vai produzir mais 100, mais 100, mais 100, é reprodução. É igual um copo que aparece outro copo, uma garrafa que aparece outra garrafa, um crente que aparece outro crente, uma ovelha que aparece outra ovelha, é multiplicação. Agora eu vou começar a mexer com você. João capítulo 15, por favor. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15. Se você não está gostando da mensagem, depois converse com o pastor. O pastor vai dizer: pastor, não traga aquele careca mais não. Aquele, ele só fala de foice, de cortar. Eu tenho medo dele. Ele parece estar revoltado da vida, chamando todo mundo de inútil, de raça de víbora. Eu não chamei todo mundo de inútil, nem de raça de víbora, mas eu disse que a Bíblia está dizendo que aquele que não produz fruto, Jesus chamou de inútil. João Batista chamou de raça de víbora. Eu disse João capítulo 15, a partir do verso 1. Eu preciso de fruto para reproduzir esse fruto. Eu preciso de arrependimento na minha vida. Eu preciso de santificação na minha vida. E isso não será possível sem o Espírito Santo de Deus na minha vida. João 15, versículo 1 diz assim, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. É a mesma palavra daquele texto de Lucas, o viticultor, aquele que está olhando as plantas para ver se o galho, se tem alguma coisa errada, ele vai e corta, ajeita para poder dar mais fruto. Deus está de olho. Diga comigo: Deus está de olho em mim. Aí diga: e eu na vida dos outros. Ainda bem que você não disse. Foi uma pegadinha, deu errado. Muito bem, irmão. Ia dizer, disse não? Muito bem. Foi assim, eu disse não. Versículo 2. Na sua Bíblia pode ter a palavra vara ou ramo, dá no mesmo. São os galhos da planta, da videira. A videira é a árvore que dá uva, aquelas uvas que estão ali representadas. Olha o 2: toda árvore em mim que não dá fruto, ele faz prosperar, ele abençoa, ele dá muitos anos de vida. É isso? Ele diz, aqui está dizendo o quê? Que ele vai fazer o quê? Cortar. Eu vim lhe alertar que não adianta, irmão, fazer o culto da vitória, da virada do ano, se a tua vida não dá fruto. Se ocupa inutilmente o lugar de outro que dá fruto.
Olhe para quem está do seu lado e diga: vigie que ele corta. Pode dizer, diga: vigie, ele corta. Pode dizer, ele corta, irmão. É verdade. Ele é fogo consumidor, irmãos. Ele é justiça, irmão. Ele é fiel e tem um olho como chama de fogo, irmão. Aí o pastor Carlos vai ligar para mim e vai dizer: Gil, a mensagem de manhã o povo gostou, mas a da noite o povo não gostou não. Aí eu vou dizer para ele: me chamou por quê? Mas não está escrito, não é? Não está escrito. Está escrito, eu tenho que passar para vocês. Tenho certeza que se fosse o pastor de vocês aqui, iam passar. Irmão, olha, tem uma foice lá, tem uma tesoura lá, e ele está de olho para ver o galho que não está dando fruto. Tchá! Toda vara que dá fruto, ele vai limpar para dar muito fruto. Olha o arrependimento, olha a santificação. É limpando mais, melhorando mais, sendo o melhor crente, uma melhor pessoa, apresentando mais habilidades, mais talentos, se aperfeiçoando para poder ser melhor crente, melhor filho, e aí poder glorificar mais a Deus com a tua vida. O versículo 3, ele diz: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Você tem amado esta palavra, você tem guardado no seu coração esta palavra, você ama a palavra de Deus e vive em torno dela. Ela te limpa, te purifica, te fortalece, te alimenta, te levanta. Firma-te nesta palavra, porque ela é que vai produzir tudo aquilo que você precisa para ser feliz e agradar a Deus. O 4, permaneça em mim. É uma ordem dele: permaneça, e eu permanecerei em você. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também você, se não permanecer em mim, não vai ter fruto. Aguenta firme, com corona ou sem corona, com perseguição ou sem perseguição, com dor ou sem dor, com aflição ou sem aflição, com enfermidade ou sem enfermidade, permanece firme, porque aquele que te chamou é fiel para te guardar até aquele grande dia. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. Agora não largue não, que ele corta. Talvez você está dizendo: seria tão bom que irmã tivesse aqui, irmão tivesse aqui. Talvez você esteja dizendo isso. Tá bom demais você aqui, porque se você está aqui é para você. Versículo 5, ele repete dizendo: eu sou a videira. Entenda, a videira é ele, e vocês são os ramos, as varas, os galhos. Quem permanece em mim e eu nele, qual o resultado? Garantido, perfeito, completo. Se está ligado na videira, se o ramo está saudável, o que é que vai acontecer? Fruto. Pega ali, por gentileza. Fruto. Agora, olha essa frase. Você já viu essa frase do versículo 5? O finalzinho do versículo 5? Já viu? Gostei, não está de comer. É de plástico, né? Irmão, sério mesmo, Deus me barrou aqui, me segurei. Não é? Jesus da glória. Fruto. É bonito ou não é? E é artificial. Tem muita gente que está dando esse tipo de fruto aqui. Artificial. Essa aqui não é doce não. É igual a obra de alguém que se faz para aparecer, para humilhar o outro, para dizer que faz e o outro não faz. É obra perdida, não é um bom fruto. Aí ele vai e corta. Chega no dia do julgamento, aí diz: Senhor, olha o tanto de coisa que eu fiz. Aí Jesus: cadê? Aonde? Não, mas eu fiz assim, ó. Eu até botei no jornalzinho, eu até coloquei nas redes sociais, saí avisando para todo mundo tocando trombeta. Aí eu fiz com a direita e chamei a esquerda para ver. Foi tudo assim, danar assim, para todo mundo
vê. Aí Jesus disse: na verdade vos digo que já recebeste o teu galardão. O povo ouviu. Que esse é o teu galardão. Quem está entendendo, diga: eita. Meu Deus. O versículo 6 diz assim: quem não permanece em mim é lançado fora. O final do versículo 5 vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Então é tudo com Ele, para Ele. Aí você diz: eu fiz, eu tenho, eu posso. Só vai mudar quando você disser: Ele fez, Ele tem, Ele pode. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem não permanece em mim é lançado fora como a vara, e vai ficar seco. Essas varas serão recolhidas e lançadas no fogo para queimar. Olha como a mensagem se repete. Eu não estou inventando a mensagem. Desligado de Cristo você vai secar, e secando vai ter um destino: fogo que não se apaga. Olha o versículo 7: se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Aí você vai dizer assim: ah, como é bom pedir a Deus e Ele dá na hora. Olha, o meu negócio com Deus é assim: eu peço, Ele. Eu tenho um crédito no céu muito grande, pastor. Eu faço assim: papai, Ele tá. Porque está escrito: pede o que quiseres e vos será feito. Eu gosto demais só desse versículo: pede e vos será feito. Olha que versículo bonito. Mas e o resto? Se vós permaneceres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, como é que a palavra de Deus estará em nós? Qual o sentido disso? Me ajuda a entender. É memorizar? Ficar dizendo versículos, memorizar? Aí eu tenho a palavra de Deus em mim, eu já decorei 10 versículos, 20, 100, decorei o salmo inteiro. Olha os seus 10 mandamentos, está tudo decorado. É memorização? Não. A palavra em nós é enquanto nós estamos vivendo, as pessoas estão entendendo a palavra viva através de nossa vida. É tão impregnada em nossa mente, tão impregnada em nossa vida, ao ponto de não ter diferença entre o que está escrito e o que eu estou vivendo. Isso é a palavra de Deus em você. É o Evangelho segundo Gil, é o Evangelho segundo Carlos, é o Evangelho segundo Mateus, Marcos, Lucas e João, Maria, Zefinha, Toninha. É o Evangelho na vida daquele que brilha com a luz de Cristo. E ele disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Versículo 8: quer glorificar a Deus? Quem gosta de estar dizendo assim, glória a Deus? Quem gosta? Amém? Diga de novo, diga. Glória a Deus, vai. Diga mais. Glória a Deus. É bom demais, irmão. É até doce. Não é? É de graça. É muito bom. Já imaginou a noite todinha? Glória a Deus, glória a Deus. Chegar no céu e dizer: eita, continua. E não tem hora para terminar, que aqui é eterno, e glória, e glória, e glória, e glória. Não é maravilha? Mas olha o que diz o versículo 8. Vai amargar agora. Quer glorificar o Pai? Olha como é que diz o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai. É com a frase: que dê muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Irmãos, a coisa é muito séria. Para ser seguidor, discípulo, para ser aluno de Jesus, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, tem que dar fruto. Não tem para onde correr. As pessoas têm que olhar para você e ver que você está produzindo uma vida de santidade, de arrependimento, e um sinal de que você está amadurecendo e preocupado com o reino de Deus e com a vida de Cristo. Aí você anuncia: olha, pastor, meu filho na fé, ganhei para Jesus. Olha, pastor, outro aqui, ó, meu filho na fé, ganhei para Jesus.
Olha, pastor, mais outro, pastor. Eita, pastor, então agora eu gostei do negócio, já vem outro. Eu estou começando a gostar desse negócio da multiplicação. Mas de repente você passa 3 anos. Aí o pastor pergunta: e aí, e fruto? Pastor, a figueira aqui não está boa, não. Mas você está fazendo o que para melhorar? Nada, pastor. Sim, mas você está adubando? Eu disse, não, pastor. E a Bíblia? A Bíblia, pastor, não sei nem onde ela está. E oração, diz, oração, meu Deus do céu, eu tenho até vergonha de chegar e dizer: Jesus, ele já está a cobrar alguma coisa de mim. Eu estou até com medo. Irmãos, versículo 16. Tem gente que gosta da parte final desse versículo, mas o versículo ele é completo. Versículo 16, como é que diz? Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, designei, enviei. Eu dei meu nome a vocês, dei um cheque a vocês para vocês irem, para vocês fazerem o que eu determinei fazer. E o que é? Para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Uma pessoa veio perguntar para mim: Gil, eu estou doente, faz 5 anos, e esse texto está dizendo que o Senhor me escolheu, e o que Ele pedir, Ele vai me, e o que eu pedir, Ele vai me conceder. Por que Ele não me concedeu? Vieram me perguntar a mim isso. Eu disse: irmão, o versículo realmente diz que é Ele que nos escolhe. O versículo realmente fala que o que vai ser pedido ao Pai, em nome de Jesus, Ele vai conceder. Olha para cá, todo mundo sabe como é que uma janela se fecha. Todo mundo sabe. Não precisa estar olhando para a janela, vamos todo mundo olhar para a janela. Olha, ele pega uma mão, pega a outra, pega um ferrolho e fecha. Não precisa estar olhando. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: vai, pode dizer, vai, olha de novo. Eu sou chato, pastor. Irmão, eu estou com uma mensagem que eu vim de muito longe para dar e você olhando para uma janela. Ei, irmão, ei, eu sou chato? Não, né? Não. É só o zelo com aquilo que é mais sagrado, que é a palavra do Senhor. Não se distraia, não. Vá por mim. Eu disse para o irmão assim: você está esquecendo do que está no meio do versículo. O que está no meio do versículo dá: eu vos designei para que você dê fruto e o fruto permaneça. Qual é o seu fruto, irmão? Eu disse: não sei, eu só estou mais preocupado com minha doença. Eu estou mais preocupado em melhorar. E estou aqui, ó, só colocando Deus à prova. Se o Senhor é Deus mesmo, o Senhor vai ter que me curar. Ou então o Senhor não é Deus. Aí Deus, e é. Estou tão preocupado com esse teu negócio aí. Irmãos, não é assim que se trabalha. Jesus está dizendo que pedir ao Pai em meu nome. E o que está relacionado ao nome de Cristo? A salvação de pessoas, a proclamação do seu reino, a sua vida, a transformação de pessoas. Não são duas coisas pessoais que estão comprometidas com este pedido. Esse pedido tem a ver com o fruto para que ele permaneça. Sabe o que é que você tem que orar? Como é seu nome? Bruno. Eu ganhei Bruno para Jesus, é meu filho na fé. Como é que eu devo orar? Para que o fruto permaneça. Deus me dê recurso para ajudar Bruno. Está precisando de quê, Bruno? Olha, Gil, minha vida está assim, eu estou precisando disso. Jesus, me dê condição para ajudar Bruno. É meu fruto. Ah, eu tenho um projeto para fazer naquela comunidade. Senhor, me dê condição para ir lá. É por isso que tem gente aqui que vai para o Amazonas, porque é fruto que permanece e Deus vai mandar condição para ir. É por isso que tem gente que Deus vai abençoar para trabalhar com os ciganos, porque querem frutos que permanecem. É por isso que tem gente que está aqui, que vai para outro país e Deus vai prover tudo, porque é fruto que permanece. Aí você está querendo dinheiro, riqueza, ouro, prata. Isso é fruto que não permanece. A ferrugem leva, o ladrão consome. É fruto que não permanece. Agora você está começando a entender por que Deus diz não. Porque você tem mais pedido coisas que não permanecem, frutos artificiais. Eu acho que tem criança dizendo aí: ô mãe, esse pastor está bravo.
é que esse pastor tem? Gálatas, só para a gente encerrar. Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Quem aguenta mais um pouquinho, diga amém. Amém. Pronto, que coisa boa, pastor. Eu estou com fome, não vou mentir, mas eu estou aqui empolgado. É muita coisa boa, é muita coisa boa que eu estou ouvindo aqui, e eu estou com a minha consciência dizendo: você pode ser melhor, você pode fazer mais do que isso. Se Deus está te colocando ainda em vida, a cada dia é para você ser melhor a cada dia. Gálatas, qual foi o capítulo? Disse não? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Aqui você vai começar a saber se você é a figueira inútil ou você é aquela videira frutífera. Figueira ou videira? Inútil, que não dá fruto, ou frutífera, que dá fruto. O fruto mais sublime que existe em João 15 é o amor. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. No decorrer da passagem, ele quer esse fruto. E quando a gente olha para uma pessoa que não aceitou Jesus ainda, que não tem um passaporte para ir para o céu, qual é a maior prova de amor que a gente tem por uma pessoa? Qual é? É orar por esse irmão? É ajudar nas suas necessidades? Mas é fazer alguma coisa para que ele não vá para o inferno. É desejar também a salvação dele. Amar o outro como você ama você. Você não quer ir para o inferno, então não quer que o outro vá. Essa é uma prova. É produzir salvação nas pessoas. Gálatas 5,19 fala das obras da carne e do fruto do Espírito. E aqui é onde está o segredo dos filhos de Adão e dos filhos de Cristo, de quem é criatura de Deus e de quem é filho de Deus. 19. Ora, as obras da carne são estas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, facções, dissensões, partidarismo, inveja, bebedice, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que cometem e praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, não vai morar no céu. O 22. Gil, fruto é arrependimento, não é, Gil? É. Fruto de santificação, Gil, é. Fruto de amor, é. Amar o irmão, produzir salvação nele, frutos para a salvação do outro em amor, é. Mas acredite, o 22 diz: mas o fruto do Espírito é. O apóstolo está querendo dizer: aonde o Espírito está, vai produzir isso aqui. Vai produzir o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Amor, você sabe o que é fazer pelo outro sem querer nada em troca. Alegria, você sabe o que é não precisar ter nada, é manter a alegria sem precisar de ter e condicionar, como a irmã que veio cantar falou aqui. É incondicional, uma alegria em Deus, com Deus e nada mais. Não é porque ganhou aquilo ou isso que está alegre, é uma alegria que independe das coisas. Paz é a paz que transcende o entendimento e a circunstância, é aquilo que só o Espírito Santo pode produzir. Peça, busque, ele vai dar amor, alegria e paz. E não só isso, longanimidade é uma paciência longa. Benignidade é o prazer de fazer o bem. Bondade é ser bom para com todos. E fidelidade, olha que coisa linda, fidelidade é uma fé que leva você a ser fiel a todo custo. E 23, mansidão e domínio próprio. Olha que coisa linda, irmão. Te dá uma forma sublime de lidar com as pessoas. A pessoa vem quente e você vai lá e joga água fria para acalmar a tempestade, a inimizade e a contenda. E o domínio próprio é aquela pessoa que é equilibrada e não vive de provocações, de confusão, de contenda, de inimizade. Olha o que tem de crente famoso em ser confuseiro, barraqueiro, linguarudo. O que tem de crente que o povo está dizendo assim: olha, quando morrer tem 2 caixões, um para o corpo e um para a língua. O Espírito Santo de Deus quer produzir em você
esse fruto poderoso que é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. É esse Espírito Santo que quer atuar em você. O que é que você tem buscado em 2020? Se isolar? O que é que você tem buscado em 2020? Apenas não adoecer? O que é que você fez com a sua alma e pela sua vida espiritual? Só se preocupou com o corpo? Efésios capítulo 1 faz a gente encerrar. Gálatas, né? Depois de Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 1. Aqui a gente encerra. Versículo 11. Para você entender. Nós somos a herança de Deus. Nós somos plantações do Senhor. Nós somos corpo de Cristo, morada do Deus vivo. Nós somos agentes de Deus na criação, e nós somos agentes para a salvação da criação, para a redenção da criação. Deus basta a si mesmo. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele preferiu contar com você, e Ele vai te chamar pelo nome para prestar conta. E ai de você se apresentar diante dele vazio, sem fruto. Acorde para Jesus enquanto é tempo. Versículo 11. Nele, digo, no qual fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Eu vou lhe dizer algo que eu acho extraordinário na Escritura e na obra da redenção. Deus, Ele não veio apenas dar uma oportunidade para você escolher ser salvo. Ele veio, te escolheu e disse: eu lhe garanto que você está salvo. E como é que Ele faz para garantir que você está salvo? Ele olha para você, varre, limpa e coloca o Espírito Santo dentro. Aí esse Espírito Santo é o penhor. Sabe o que é a palavra penhor? É a garantia de que o proprietário vai vir buscar e é dele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O texto está dizendo assim, ó: foste selado com o Espírito Santo da promessa. O selo é meu. O diabo quer entrar ali, não vá não, que é meu. Mas eu posso pegar Jó e levar? Não, é meu. Aí eu posso pegar Moisés e levar? Não, eu escondo até o corpo, você nem vai achar. É meu. Ah, eu posso pegar esse? Não, esse aqui não, aquele ali, ninguém quer saber nada de mim, pode levar. Agora, o que é dele está selado. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga: eita! Olha o versículo 14. O Espírito Santo da promessa, o versículo 14 diz: ele é o penhor da herança. Ele é a garantia. Esse menino pode ficar calado? Ops, ei menino, pode ficar calado, meu filho? Muito bem. Segura esse menino aí. Obrigado. O que eu estou falando é importante? O menino pode não entender, mas o pai e a mãe tem que entender. Presta atenção. Esse Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem para nós, não é só para trazer alegria, não é só para trazer paz, não é só para trazer amor, é para garantir que a gente não vai se perder. Amém. É como um selo que se coloca lá no avião, para identificar que você é proprietário daquela embalagem. Coloca assim o selo, isso aqui é de Carlos, isso aqui é de Gil, isso aqui tem um proprietário.
Tem o nome de quem aí? Olha, o nome é Espírito Santo de Deus. Então nem toca, não mexe, porque aí tem dono. Olha para quem está do teu lado e diga: você tem dono. Pode dizer: você tem dono. Ele é o penhor da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Você não vai chegar ao céu porque você é forte. Você não vai chegar ao céu porque você é bonito. Você não vai chegar no céu porque você é extraordinário. Você vai chegar ao céu por causa da glória da graça. É o louvor da glória da graça de Deus sobre a minha e a tua vida. Por isso que eu pedi para o menino ficar quietinho, para não distrair a gente dessa verdade. Eu sou chato, pastor? Não, né? Os irmãos podem até estranhar, né? Rapaz, o pastor não faz isso, esse irmão vem de longe fazer isso aqui, sabe? Mas a questão não é o zelo, sabe? É o zelo. E se você entende o que é zelo, segura o menino. Até que um dia chega a salinha, o menino vai para a salinha, mas segure. Não é fácil, mas tente. E diga: olha, já sai de casa dizendo: olha, na hora, principalmente nessa hora da pregação, olha, segura aí as perninhas do meu filho, vá. Olhe para as perninhas, das suas perninhas, para as suas perninhas ficar quietinha. Olhe pela sua boquinha para não estar falando assim na igreja distraindo. E Deus vai botando na cabecinha do menino até o menino entender. Se não reclama, se não corrige, se não educa, ele vai fazer o que quiser. Mas se tiver um pregador careca, ele vai dizer: o careca está aí, vou ficar quieto. Não é? Porque viu o careca dizendo. Tudo isso com amor, tá certo, irmão? Com amor, querendo que você dê fruto, querendo que você seja bênção, querendo que você contribua para a edificação. Fique de pé. Muito obrigado pela sua paciência. Irmãos, o que nós apresentamos aqui de treinamento está numa apostila, tudo bem resumido e bem explicado, sobre dons, talento, ministério, dar fruto, sobre entender essa história de línguas, interpretação, profecia, se hoje tem apóstolo, se não tem, se aquilo que você faz é dom, é talento, tudo está bem explicadinho. Se você tem interesse, procura aqui o pastor, sua esposa, para você adquirir o material. Se você não vê para o treinamento, você pode adquirir aí e depois ver o custo junto com ele, quando você vai pagar, se não puder pagar hoje. Pelo menos você ainda recebe o certificado, porque você vai dizer: eu peguei pelo menos a cereja do bolo, aquela parte final. Que maravilha, né? Vai ter o próximo, e por favor, quando disser assim, olha, vai vir aquele que bota para rasgar mesmo, aquele que não tem papo na língua, aquele que parece com João Batista misturado com Paulo, sabe? Pronto, vai vir esse, e aguente, que é com amor, irmão, é com amor, é para lapidar aquilo que está troncho, sabe? E botar você na linha. Vamos orar comigo em nome de Jesus? Deus, muito obrigado por esta noite, por esta palavra, por este momento. Obrigado por esta igreja aqui, que é uma lamparina acesa para levar luz àqueles que estão na treva nessa cidade. Meu Deus, mobiliza. Meu Deus, inquieta, desperta. Há muitos dormindo, acomodados, sem fruto. Meu Deus, acorda, desperta estes que, de braços cruzados, estão bem acomodados para que dê frutos, e fruto que permaneçam, e o teu nome seja glorificado na minha vida e na vida deles, enquanto estamos dando fruto. A ti a honra e a glória, hoje e sempre. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Pastor, desculpa aí, viu? Às vezes eu fico meio coisado. Sim.